Salve, salve, tudo bem? Primeiramente quero apresentar, eu sou o Richardson Rodrigues Veríssimo, sou empresário, tá, na área de tecnologia. E tenho rodado bastante esse vídeo aí pro pessoal, né? Que é sobre o canal Foco, comentando aí, se fizeram uma reportagem sobre um empreendedor, discutindo, né? Abordando vários temas, vários assuntos, com 30 demitidos, 30 pessoas demitidas. Acho que na realidade foram só 28. E acabei vendo alguns times, alguns cortes, achei interessante vir na íntegra todo o conteúdo. Recomendo, tá? É um assunto muito interessante, né? Eu acho que é um assunto que é a realidade do Brasil e às vezes a gente não discute. E ao mesmo tempo, eu como empreendedor pequeno, tá? Não chego nem aos pés desse empresário que está aí, que é o Thales Gomes, né? Apesar de eu não conhecia ele, acabei reconhecendo por esse vídeo e tal, até já estou seguindo o cara. É um cara que tem um estilo de vida bacana, já começou do zero também e tal, tem uma abordagem mais agressiva e tal. E eu queria compartilhar, que também me tocou um pouco, alguns assuntos, alguns tópicos, e eu queria discutir isso com vocês junto com esse vídeo, tá? Eu não sou grande empresário, pelo contrário, hoje eu tenho um faturamento ainda. Eu estou dentro de uma porcentagem que a gente vai discutir aí, que eu até nem sabia dessa porcentagem, que é um tópico que eles vão comentar mais à frente, que é uma pesquisa, né, do próprio Sebrae, né? E eu estou incluso dentro dos 70% do pessoal que é empresário, mas ganha menos que às vezes um funcionário, né? Bem remunerado, né? Eu nem sei hoje qual que seria um bom remuneramento, né? Um bom salário para uma pessoa, porque varia bastante. E tudo não se passa de uma experiência, né? E a gente só pode falar com propriedade da experiência que a gente tem. Então é um desabafo da minha parte. E eu queria compartilhar também. E acompanhar junto, eu comentar alguns tópicos, então vou fazer umas pausas, tá? Não sei se vai ser legal esse vídeo, mas enfim. É realmente um desabafo de um empresário para outros empresários e até para pessoas que pensam em ser. Eu surgi assim. Tem várias pessoas que eu vejo, que já me encontrei nessa situação, né? De demitido, de dar o melhor de si, enfim. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Fechou? Vamos começar então. Vou fazer algumas pausas, vou comentar sobre o assunto e falar da minha realidade. Se for interessante para você, compartilha aí, dá um joinha, clica no sininho para inscrever no canal, tá? Tô começando agora e eu quero encarar isso como realmente um desabafo. A gente, por mais pequeno que seja, passa por dificuldade muitas e todo santo dia, né? E parece que a gente tá levando um mundo nas costas. Imagina desses caras, né, que estão num alto padrão, né, que tem um resultado muito grande, maior do que tem. Com certeza, o mundo deles é muito mais pesado. Mas enfim, eu vou chegar lá. É o canal Foco, com o título Um Patrão versus 30 Demitidos. Thales Gomes. Eu fui demitido por causa da minha aparência. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa. A culpa da demissão é sua. Eu deixei o meu filho muitas vezes pequeno pra trabalhar e eu fiquei doente de tanto trabalhar. Sim. E aí eu fui mandada embora. Empresário, vocês pensam em números. Você não tá cuidando de equipe e pessoas. Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Não necessariamente. Eu sou fruto de meritocracia. Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Por que você discorda? Há 11 meses atrás, eu fui demitida grávida. E você acha que isso eles me fizeram um favor? Você Companhia. teve orientação, Tive mas nada. esse jovem Eu da li na periferia internet que e não aprendi. teve? Eu não tive E essa orientação. internet que esse jovem Agora não de teve? novo. Fala turma, Thales Gomes, empreendedor serial, sou fundador e presidente do G4. Eu tô aqui nesse debate com 28 pessoas que foram demitidas. O primeiro tema é: empresa não é ONG, quem não entrega resultado é demitido. Vamos lá. Como é que é seu nome? Graziella. Prazer, Graziella. Como gestor e como empresário, se eu tenho alguém que não está performando na minha companhia, eu tenho o dever moral e com os meus acionistas, né, sejam meus sócios ou investidores, de demitir essa pessoa para que a companhia não seja punida porque uma pessoa não está fazendo bem o trabalho dela. Eu queria ver sua visão. Você concorda, discorda? Isso é interessante, né? É tudo cenário diferente um do outro, né? Eu vejo o meu cenário. Hoje eu tenho uma empresa de tecnologia e eu tenho atualmente 3 funcionários.
Ó, bem diferente, o cara tem 400 funcionários. E, logicamente, na posição dele, pô, se metade desse pessoal não tá rendendo, não tá batendo a meta, com certeza ele vai trocar, não vai pensar duas vezes. No meu caso, já penso diferente. Né? Eu tenho 3 funcionários, é muito mais tranquilo. E assim, são funcionários completando um setor. Né? Hoje eu tenho 3 setores aqui dentro, né? E cada um seria o responsável, né? É o chefe de cada um, de cada setor. E seria, o intuito no futuro é de que eles sejam responsáveis por esse setor. É complicado porque, assim, a gente como pequeno, acredito que muitos fazem também, quando a gente investe num funcionário ou numa pessoa que vai fazer um teste, a gente quer muito que dê certo. Realmente quer, né? E às vezes sabe que vai ter uma dificuldade, sabe que tem o tempo de identificação dentro da empresa, o tempo de desenvolvimento, de entender como que é todo o percurso, todo o processo dentro da empresa, para poder deslanchar. E acontece muito nesse processo, nesse meio tempo, que às vezes pode demorar 3 meses, que seria o período de experiência, que é o normal. Acontece muito, 4, 5, 6 meses, e você ainda continua, né? Tendo aquele carinho, ou então buscando que se identifique ali dentro, se consiga entender. Que na realidade não é, né? Num caso assim, que nem eu como empresa pequena, poxa, se eu for dispensar esse cara agora, eu vou ter que treinar mais outro. Pode ser que demore mais 6 meses. Não, vou dar mais uma insistida. Mas no caso dele, que é muito grande, tecnicamente é fácil já pegar alguém já preparado para isso. Se não deu, acabou. E eu concordo. Sou eu que sou pequeno, fica difícil. Né? Porque a gente não quer, pô, vamos insistir e tal. Só que tem vários fatores. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos, né? Então teremos dias bons e dias ruins. E eu acredito que você mesmo, como empreendedor, se você chegou até aí, foi trabalhando com pessoas e criando conexões. E se você confiou nesses funcionários, eu acredito que você também, né, os conheça um pouco mais profundamente e sabem que eles vão ter dias não tão bons. Você vai estar trabalhando com mães, com pais, e eu acredito que há dias que essas pessoas não vão estar bem e elas não vão produzir tão bem, né, naquele dia, mas, porém, elas podem te retribuir com outros dias com mais qualidade, se você se colocar no lugar delas. É isso que eu acredito. Que nós, quanto mais vínculo nós temos com o funcionário, eu acredito que se você trata um funcionário bem, entende o dia daquele funcionário, o compreende, eu acredito que você traz ele para a sua empresa e você se conecta mais com ele. Isso valoriza o trabalho dele, porque você percebeu que naquele dia ele não estava bem. E num dia não tão bom, nós não produzimos tanto. E eu acredito que nunca em uma empresa nós podemos dar 100%. Porque quando se falta 1%, se nós damos 99%, o nosso chefe, entre aspas, chefe, ou líder, o que for, ele vai perceber. Então, eu acredito que quando nós trabalhamos de forma humanizada, você ganha e o funcionário também ganha. Então, eu não concordo com você em demitir essa pessoa. Eu acredito que você deve ter uma escuta ativa, uma comunicação assertiva e trabalhar com ele essa parte humana. Vamos lá, vamos quebrar seu ponto em 2. Primeiro ponto você trouxe para mim, que é se a pessoa tem um dia ruim, eu tenho que ter um olhar humano para essa pessoa e entender que as pessoas às vezes têm dias ruins. Estamos super alinhados. Ninguém é demitido por ter um dia ruim, tá? Sim. Hoje, o meu cenário como empreendedor, eu sou o ME, né? Eu tenho a visão dessa mulher. Tá? Até um mês atrás, uns 2 meses atrás, eu tinha essa visão dessa mulher. Que é justamente, pô, como eu tenho 3 funcionários, é mais fácil você acompanhar. É mais fácil você estar dia a dia com aquela pessoa. Basicamente, do horário que a gente começa o dia até o final do dia. Então, você sente, você conhece a pessoa, se a pessoa tá cansada, se ela tá estressada, se ela tá ruim, né? E isso, até um certo tempo atrás, poxa, a gente tenta entender. A gente, como chefe, fala, pô, não quero você trabalhando mal, até porque você não vai produzir. E assim, vai ficar bom. A gente dá esse voto de confiança, sabe? E por que eu falo até há um certo tempo atrás? Porque mudou minha concepção. Não existe, pra mim, hoje, não existe mais o chefe bonzinho. Eu, como chefe hoje, eu vejo que, poxa, por mais bonzinho que você seja, né? Vai dar merda isso. Por quê? Porque a pessoa folga. Entendeu? Aí você dá o voto de confiança, né, pra pessoa, que já aconteceu de estar ruim, você, poxa, vai descansar. Eu nunca descontei um dia de folga que eu dei, né? Errado da minha parte. Por quê? Poxa, vai descansar, cara, você tá mal. No meu entendimento como chefe, até porque eu sou assim, pô, tá mal, vai descansar, ele vai lembrar, pô, meu chefe é parceiro.
Só que o dia que eu precisar de um serviço até mais tarde, por exemplo, um final de semana que precisa trabalhar, não, precisa, não toca no coração dessa pessoa, sabe? Às vezes nem pedindo. Ah, mas não dá, eu tenho compromisso e tal. E aí onde que eu, tá o pulo do gato, que eu falei, poxa, eu dou a mão, estendo a mão, só que na hora que eu preciso, não tem. Tipo, eu entendo, né? Mas cadê a da parceria? Cara, infelizmente não tem. Eu, como empresário pequeno, né? Eu já passei por isso, então acaba que tem hora que você, meu, acaba sendo números. Ou entrega resultado ou não entrega. Tá ruim? Beleza. É que nem vai falar. Não é só a pessoa não é demitida por causa de um dia só. São resultados de vários dias, normalmente os dias ruins, né? Que a pessoa não produziu, não tá dando conta do serviço. Acumula isso aí pra pessoa ser demitida. Mais do que contratá-la. Eu vou te dar um dado da minha companhia que eu posso falar. Demitir um vendedor da minha companhia me custa R$1 milhão, pelo que eu deixo de ganhar em demitir ele, somado com aquilo que eu tenho de custo de demissão. Mas o que eu deixo de ganhar é muito mais do que o que me custa demiti-lo. E olha que demitir no Brasil é muito caro. Sim. Então, nenhum empreendedor fica feliz em demitir pessoas. Sim. Inclusive, isso é uma métrica negativa que o mercado como um todo pune o empreendedor quando ele tem o que a gente chama de turnover, né? Se tem muitas pessoas sendo demitidas na companhia, se o seu turnover é alto, você é tido como um líder ruim, muitas vezes. Nenhum empreendedor quer demitir ninguém. Ninguém demite alguém porque tem um dia ruim. A pessoa ela é demitida porque ela continuamente não performa ou porque ela não evoluiu necessariamente para ocupar aquela determinada cadeira. E aí eu te pergunto, se essa pessoa ou continuamente não performa ou não evoluiu necessariamente para ocupar aquela cadeira, ela vai fazer com que a companhia tenha prejuízo. Eu discordo, porque Aí já não... já, do meu entender, tá? Ela já não... Ela tá pensando só pelo lado da pessoa, né? Por mais que as empresas queiram, tem que lembrar que a empresa tem que faturar, meu. Porque senão, se não faturar, acabou o salário dela, até do dono, cara. Eu volto a falar, eu gosto de uma coisa que eu gosto de falar direto. Meu, ninguém abre uma empresa, ninguém começa algo pensando em parar. Né? É que nem academia. Pegou um contrato de 1 ano de academia, lógico, pelo valor, né, tal, mas você pensou, não, vou me forçar a fazer 1 ano certinho. E aconteceu que não fez, porque eu já fiz isso, de pagar 1 ano e fez 3 meses full time. É a mesma coisa, ninguém começa uma coisa pensando em parar, porque senão você fala, não vai dar certo, vou parar já. Às vezes até fala, não, pode ser que eu vou dar uma parada, mas eu volte, né? Só que aí você está se auto-sabotando, porque você sabe que você vai parar. Né? Por que não pegar de 1 mês? Paga mais caro, mas você tem 1 mês só, uma pendência só. A gente não pensa assim, né? E visando pro lado da empresa, é a mesma coisa, cara. Se não produzir, pô, não tem como, não tem cabimento de continuar com aquela pessoa que não tá produzindo, né? É complicado. Ela não vai fazer com a companhia ter porque prejuízo. assim, não vai fazer. Porque assim, Como, eu então? vou utilizar o meu exemplo. Tá bom. Eu fui demitida, eu fui contratada por uma fundação, que eu não vou citar o nome aqui, Tá bom. porque ela é conhecida nacionalmente, mundialmente. É uma fundação, eu sou uma militante pela primeira infância, e era o meu sonho trabalhar nessa empresa. E eu fui perseguida pelo meu ex-esposo, né? Ele me perseguiu tanto, era o emprego da minha vida, eu tinha todos os benefícios. E assim, o dia bom se tornou um dia mau e eu fui demitida em 3 dias, a empresa não me escutou e eu sou uma excelente funcionária. Eu sei até onde eu poderia ir. Então, aquele dia mau, né, aquele dia mau se transformou em um dia muito pior, porque eu fui demitida e eu poderia ter dado muito lucro para a fundação. Por isso que eu acredito... Ou talvez nem lucro, porque a fundação não quer lucro, mas você poderia ter feito o teu propósito, Sim. que é trabalhar com a primeira infância, né? Sim, então, só que o que aconteceu? Optaram por escutar o meu ex-marido. Era o emprego dos meus trabalho sonhos. Complicado, né? Porque é uma história de vida dela, né, que aconteceu, né? Você vê que ela brilha os olhos ao falar desse serviço, então assim, era algo muito importante. Visando pro lado da empresa, né, da ONG, no caso que ela trabalhou, eu penso o seguinte, meu, com certeza essa mulher não foi a primeira mulher que já passou por isso, né? Já teve outros casos de estresse desse jeito. E a empresa, cara, ela chega um momento que assim, ela nunca vai tomar uma atitude muito drasticamente sem ter uma noção do risco. No meu entender, com certeza já teve passado outras pessoas que deu problema pra empresa, né? Talvez não seria o caso dela, mas a empresa sempre vai pensar, poxa, meu, lembra aquele fulano lá que deu problema lá, pô, meteu processo, veio aqui, mexeu, escandalizou, pode acontecer.
Então é complicado, sabe? Eu sei que a empresa tem que tentar ajudar, né? Só que assim, é que nem eu falei, é níveis de empresa. Que nem eu que tenho 3 funcionários só, é mais fácil você acompanhar, é mais fácil você dar um suporte diferenciado ou até dar conselhos, ou sei lá, tá de um jeito mais próximo ali. Uma empresa grande, como que faz? O gestor da pessoa já deve ter, com certeza, várias pessoas para fazer gestão, né? Você não consegue dar aquela atenção. Imagina o dono, né? Então, assim, é complicado, né? Infelizmente, existe esse tipo de injustiça. Mas é um fator que desencadeou devido a outras, né? Sabe aquela coisa que os bons pagam pelos maus? Eu acredito que seja isso. Sim, foi causou no um meu problema. trabalho e causou um grande problema. Só que eles não tiveram uma escuta ativa. Por isso que eu falei para você. Eu entendi de Escute onde os seus tá vindo a tua funcionários. história de escutativa. Escute Mas os seus pensa bem, funcionários. isso aqui você está me trazendo um problema pessoal que você teve com Sim. a fundação que você trabalhava. Sim. E que quando a gente pega numa média e falando de demissões, a gente não pode dizer que todos os casos de demissão são por isso, né? Sim. Eu sinto muito que você tenha passado por isso, tá? Então ninguém fica feliz em ver outra pessoa demitida, a não ser que a pessoa seja um psicopata. Isso não Sim. existe, né? E principalmente você me dizendo que você estava trabalhando com algo que você ama, Sim. que é uma causa tão nobre que é a primeira infância. Agora, o que aconteceu ali na fundação, eu não posso julgar nesse debate. O mérito do debate é que quando uma pessoa é demitida de uma companhia, ela necessariamente é demitida porque a companhia parou de ver valor naquela pessoa. O seu caso pode ter sido diferente e eu sinto muito que tenha acontecido. Sim. Mas o mérito do debate é o que acontece com uma companhia quando ela olha para um funcionário e fala, esse funcionário não está performando, Sim. não evoluiu, eu tenho que ficar com esse funcionário, aí eu te disse. Mas o que está acontecendo com esse funcionário? O que está causando essa falta de motivação na sua empresa? às vezes não é só Será que não é a motivação. questão salarial? Será que não é a questão de desvalorização? Cara, esse tópico aí, essa pauta que ela comentou, eu já peguei pensando assim, tá? Eu tive um chefe uma vez, que eu trabalhava, ele era professor também, né? Várias coisas, não é só salário não. Por que eu falo isso aí? Se você tá começando a empresa, tá trabalhando, se dedicando, tá, é lógico que você quer o salário. É lógico, com certeza. Todo mundo quer visar sempre ganhar um pouco a mais. A gente tá dedicando, né? Então é o tal do reconhecimento. O que acontece é o quê? Já aconteceu situações que a empresa demorou para ver esse reconhecimento, ou, por exemplo, entrou mais gente no setor, enfim, onde eu quero chegar? Pode acontecer de que, às vezes, você pode pagar mais para essa pessoa, essa pessoa não tá no lugar que ela quer, ela tá ali porque precisa e tal. E você já ouviu dizer que, tipo, o salário não vai fazer diferença? Esse chefe uma vez falou assim para mim, Richard, cara, eu posso estar, vamos supor, né? Tá ganhando na época R$1.200, R$1.300 na época. Isso lá em 2011, tá? Dependendo do que for do cliente, eu posso pagar R$3.000. Eu ainda falei, lógico que eu vou ficar contente. 2, 3 meses, cai seu desempenho de novo. Aí provavelmente você fala, poxa, preciso receber um pouco mais. E fica um vício, e às vezes não é só isso, né? Que onde eu quero chegar? Se não é o que você gosta, você tá ali só para somar, para fazer um serviço seu e acabou, e tem gente que quer isso, só quer ir para trabalhar, fazer o que tem que fazer e voltar embora, curtir sua família, tá ótimo, tá legal. E lógico que ela quer, né, crescer na empresa, se melhorar, mas de um jeito mais dentro do que foi solicitado. Aquela pessoa que destaca mais, que quer mais, ela vai sempre querer fazer mais. E normalmente essa é pouco visada, é pouco vista por quem realmente deveria ser, ou é remunerada do jeito que deveria ser, né? Então é onde acontece do que é complicado, mas no meu caso, novamente, é uma experiência minha, tá? De vida. Eu nunca parei mais de 1 ano e meio numa empresa, porque eu dava o gás para ser reconhecido, para ser valorizado financeiramente. E, eu ganhava 1.300, 1.500. E aí, a remuneração que vinha era, por exemplo, 200 a mais. Pô, legal, é uma remuneração, mas pelo gasto, né, a gente começa a fazer as contas. Poxa, tô trabalhando por 2, basicamente, né? Nada mais justo que, pelo menos uns 500 a mais, né? Que você vê uma diferença no mercado, fazendo alguma coisa. Não. Então, assim, eu entendo a situação dela, né? E eu entendo hoje, no ponto de vista de empresário, que também não dá porque assim, pode acontecer muito de a gente fazer um serviço bom hoje, né? E eu quero remunerar. Só que amanhã depois faz um mediano, ou a expectativa daquela pessoa não era o que eu estava pensando. E para ela já é demais.
Ela já, pô, já deu um a mais ali, já era pra estar reconhecendo. Não é assim, entendeu? É complicado, né? Não, você está Mas passando veja, nos setores que às para ver vezes não é como os funcionários motivação, estão? às vezes é tático, é técnico, Sim. entendeu? Então, às vezes, essa pessoa, ela tá causando prejuízo para a companhia. Então, eu tô te dando um dado técnico, né? Uma pessoa pode causar prejuízo para a companhia. Dependendo da cadeira que ela tá, pode colocar a companhia em ruína. Vou te usar o meu exemplo. Eu tenho 400 funcionários. Dependendo, para salvar um funcionário, digamos que eu fique com pena de alguém. Para salvar um funcionário, eu posso deixar 400 famílias desamparadas. É justo com 400 famílias ficarem desamparadas por causa de uma pessoa, uma família? Mas uma vida vale muito. Mas é justo eu desocupar 400 pessoas por causa de uma não performando? Me diga Mas isso. então... Você acha justo ou não? Eu acho que essa vida vale. Vale eu a pena também. você buscar Eu o que está concordo, estamos acontecendo alinhados. com ela. Mas- É complicado. É ruim falar. Mas uma Entendeu? pergunta, Isso aí me responda. Pra não ser, né, taxado, pra não ser zoado. Mas, cara, não dá, velho. Não dá. Porque estamos falando de vida, né? E a empresa não tá cuidando de vidas. A empresa tá ali pra somar. Algumas pessoas pode ser que não vai gostar da forma que eu vou falar. Mas, cara, no final das contas, a empresa tem que dar lucro, velho. Tem que crescer, tem que aumentar, tem que expandir. Entendeu? E se uma pessoa quer realmente quer que a empresa cresça, né? Eu como líder quer que a empresa cresça, tem que ter pessoas competentes, pessoas que vão sim, às vezes chegar mais tarde em casa, vai ter aquele dia que, poxa, eu tô com um BO aqui pra você resolver, e isso que faz uma empresa crescer. E normalmente o proprietário, né, é o cara que mais faz. Eu tô aprendendo que a gente precisa achar outras pessoas que têm o nosso perfil também. Né? Uma vez me falaram assim, pô, Richard, cara, não adianta você cobrar de mim, cara, eu nunca vou ser igual a você. É lógico que não vai ser. Eu preciso que você seja 25% ou 30%, porque se eu arrumar 3 pessoas, vai ser mais um eu. Entendeu? Então, com certeza, se, poxa, até agora, até antes de contratar pessoa, eu tava dando conta, eu via a necessidade de contratar mais pessoas para poder aumentar não só de clientes, de faturamento, então pelo menos uma quantidade específica tem que produzir o dobro do que eu estava produzindo. Faz sentido? Você não está produzindo, não faz sentido, cara. Eu concordo com essa visão, né? Entra essa pauta que não é ONG, não está ali para cuidar de pessoas. Empresa no cotidiano é isso. É ruim, vai ter gente que não vai gostar, mas no final das contas, o que mais vale? Uma empresa funcionando, gerando empresa, ou uma empresa que faliu? Porque assim, se faliu, quem vai sentir isso aí vai ser só os proprietários. E passa algum tempo, ninguém vai lembrar mais. Tem que cuidar sim. Infelizmente não dá pra ser bonzinho. Tem que somar. Demitir 400 pessoas porque uma não tá performando? Mas eu acredito, assim, eu discordo totalmente, porque Não, vale a mas é pena justo ou buscar não? a ovelha perdida. Mas Eu é justo ou acredito não? nisso. É justo ou não? Já ela perdeu o foco já, né? Não tá sendo mais racional, ela tá sendo aí só emocional. Eu não concordo com você, não Ou adianta. seja, você acha que é melhor eu demitir 400 pessoas para salvar uma, é isso? Eu acredito que você pode resgatar essa pessoa e Eu essa também. pessoa poder Mas ajudar isso aí essas a gente 400, tem convergência. entendeu? Só tem uma coisa que a gente está divergindo. É justo eu demitir 400 pessoas porque uma não está performando, é isso? Não, eu não concordo. Você concorda que é justo ou não? Não, eu não concordo. Não é justo. Eu acredito que Então, você tamo alinhados. pode. Obrigado, tá? Fernando, qual que é a tua visão sobre o tema? Você concorda, discorda do Eu ponto? discordo, porque vejo também vocês como uma parte que vocês procuram empresário, vocês pensam em números, dinheiro, valor. Você não está cuidando de equipe e pessoas. Será que não? Não. Como que Quem eu vou cuida construir é uma outro companhia com setor. 400 pessoas se eu não cuido de pessoas? Você não cuida, você é um empresário. Você apenas está pensando em números. Claro que Cara, eu entendi a pergunta desse rapaz aí, entendi. Ele acha na mão dele que o dono, por ser o dono, né, vamos pensar na pirâmide, tá lá em cima, né, o dono não tá se preocupando lá com a base, né, lá embaixo, não tá se preocupando. E aí que muita gente se engana. A gente preocupa sim, cara, até porque se a gente não vê como é que tá lá embaixo, a empresa não toca. E é isso que o pessoal acha. Tem muitas empresas aí grandes, né? Não faz sentido o dono não estar preocupado com isso. Lógico que existe uma hierarquia, né? De pessoas, mas no final, tudo depende do cara de baixo. Né? Resumindo, os caras de baixo, os caras não estiverem trabalhando, e se o dono não estiver por dentro,
Meu, ele não sabe como tá o atendimento dele, ele não sabe como tá o serviço dele. Então, sim, é uma visão errada do pessoal achar que o dono não está se preocupando. Ele é o mais interessado, porque ele tem que preocupar não só com esse pessoal, tem que preocupar também com os gestores, no caso, quando tem gestores acima desse pessoal, se está sendo tratado, se está entendendo a logística, o serviço. Então, meu, acredito que não existe um dono que não tenha interesse de toda a equipe dele, independente se é de 3, como a minha, ou de 400, como a dele. Não faz sentido isso. Que não? Não, você tá pensando em números. O que produz número? Você vai trazer uma pessoa para fazer isso para você. O que produz um número? Não, você como empresário... Vamos chamar número de lucro? Pode ser. Vamos lá. O que produz o lucro? Uma venda, né? Ela falou ali, é uma venda. Eu estou vendendo o quê? Um produto, certo? Que alguém produziu. Qual que é o seu produto? O meu produto é software, educação e comunidade. Então vamos lá. Para eu vender um software, eu preciso de programadores para programar esse software, certo? Então, você está pensando em lucro. Claro que eu estou. É com esse lucro que eu vou pagar o salário de 400 famílias. Se eu não pensar nas pessoas que estão comigo, elas vão embora. Mas vamos falar de número de 400 pessoas. Você está trabalhando aí só em cima dessas pessoas. Vamos falar de qualquer empresa. Vamos falar de empresas que empregam 10 mil pessoas. O que você está pensando? A gente está falando do salário que você começou falando no começo da entrevista, que não é uma ONG, e sim você paga um valor para aquele funcionário. Mas você pegou o currículo daquela pessoa para trabalhar, não é certo? Você colocou eu para sentar aqui do nada. Mas qual que é o ponto? Digamos que você não está performando. Você não está performando. Por que eu vou te manter na companhia? Mas então você viu que no começo tem que verificar se... E quer que a gente faz uma pré-análise, né? Dessa pessoa que está sendo contratada e que assim, não mude opinião. Né? Nenhuma empresa, nenhum entrevistador, no caso, seja dono, seja uma outra empresa, tá ali conversando com você à toa. Pelo contrário, tá analisando. E a partir do momento que você foi efetivado, que você passa, com certeza que tá apostando em você. Ninguém tá pegando só pra somar um número. Não existe empresa que, eu duvido que existe empresa que, coloca só isso aí só pra completar. Sim, existe o governo, tem que preencher cota, né? Então, às vezes pegam lá só pra ser um laranja, tal do laranja. Mas, não é. Na empresa mesmo, não tem como, cara. É igual eu falei no começo. Eu não contrato uma pessoa pensando que ela não vai atender meus requisitos. Pelo contrário, apostando que ela supere o que eu preciso. Entendeu? Eu sempre vou querer uma pessoa muito melhor do que eu, mais capacitada, mais inteligente, mais verbalmente comunicativa. Porra, é isso que um líder precisa, cara. É um cara que vai trazer muito mais resultado do que eu mesmo. Entendeu? E ao mesmo tempo eu quero segurar esse cara, quero pagar ele remunerar um pouco melhor, eu quero dar os benefícios que ele precisa. Vem de pessoa para pessoa. Mas com certeza ninguém pensa em contratar um funcionário achando que não vai dar certo para 3 meses, né? O funcionário é adequado ou não para sua empresa. Mas eu não tenho um Minority Report, eu não consigo prever futuro. Eu consigo saber que você tem o que precisa. Não, você tem seu RH que faz isso. Não, mas você procura essa pessoa para fazer isso. Eu vejo o seu currículo. Eu acho que você é capaz de executar a tarefa. Certo. Aí você entra lá, você não se demonstra capaz por N fatores. Certo. Cara, alguma coisa que esse funcionário não está dando certo naquele produto. Se você tem 3... Você tem numa empresa, vários setores. Vamos tentar mudar aquela pessoa porque ali ela não está se dando bem. Alguma coisa está acontecendo ali para aquela pessoa não produzir. Cara, não dá. Não é escola. Não deu certo esse grupinho aqui, vamos pro outro ali. Né? Tá brincando demais nesse grupo, vamos passar pro outro. Já foi essa época. Hoje a escola, ela é quando você é criança, tá ali para te ensinar, para você aprender, para você entender, a se adaptar com outras pessoas. Aqui não, meu irmão. Você entrou no cargo, você tem que seguir esse cargo, correto? Você tem que dar certo nesse cargo. Você precisa dar certo nesse cargo. Até porque o intuito de contratar foi para esse cargo. Não tem como rodar, né? Eu, no caso aqui, estou com 3 setores só, né? E um é diferente do outro, né? É a parte de tecnologia também e tal, mas um é diferente do outro, porque tem um que precisa lidar com o cliente final. Tem que conversar tete a tete, tem que falar pouco, falar bem, saber com quem fala, porque existe um sigilo também, e existe também uma forma de falar. Né? Existe o usuário final, existe funcionário, existe proprietário. Então é um setor diferente, tem que saber comunicar. Internamente, tem que saber pesquisar, resolver. Então assim, não dá para ficar trocando. Não concordo com a visão desse rapaz aí. Perfeito. Vamos identificar o que aconteceu com aquela pessoa? Você tem razão. E essa é a análise que a gente faz. Como eu disse, nenhum empresário quer demitir ninguém, porque dá trabalho e custo demitir as pessoas. O empresário, a gente está falando do empresário. Não é um empresário que contratou a pessoa e demitiu a pessoa. Olha lá.
O cara tá pensando que assim, pô, o empresário, ele tá com 400 pessoas, no caso do Thales aí, né? Ele chega um momento que ele ainda tem que continuar fazendo entrevista. Ele vai ter que ser o cara que fala, cara, você não serviu pra empresa. Não dá, gente, não dá. Vocês não sabem como que isso é cansativo, tá? Eu falo por mim. Eu tô com 3 funcionários só. Meu, e nesses últimos meses aqui, cara, passou. Tava até comentando. Passou acho que umas 6 pessoas. E isso, meu, é massivo, é cansativo demais, cara. Sabe? Porque assim, igual eu falei agora há pouco. Eu não tô entrevistando com essa pessoa pra. Aliás, eu não aceito ela aqui dentro, assim, né? Ela não vai começar só pra testar. Não, se eu já botei aqui dentro é porque eu já tô apostando já. Entendeu? Porque senão não precisaria ter entrevista, não precisaria ter currículo. É só vir aqui, cara, legal, boa pinta, começa a trabalhar. E não, cara, não é assim. Então, assim, e ao mesmo tempo aconteceu várias divergências, né? Que nesses últimos 3 meses, por exemplo, teve uma pessoa que veio, eu apostei, achei legal, só que deu uma semana, não é isso que eu quero. Chegou pra mim e eu falei, sério, meu, pô, você se deu tão bem, você entendeu qual que é meu produto, qual que é meu serviço, dá mais um tempo pra você. Eu insisti, porque eu apostei na pessoa. E ela falou, não, eu não quero, não é isso que eu quero, então não vou desperdiçar seu tempo. Pelo menos essa pessoa ainda foi sensata, falou assim, não é isso, então não vou te atrapalhar. Né? Fiquei super magoado. Mas ela é um propósito dela. Eu vi um potencial, só que ela não viu. Se a pessoa não quer, eu não tenho que discutir. Próximo. Tem pessoa que mediu no currículo, botou lá 300 mil função, entendeu? E na hora do vamos ver, não sabia desmontar um parafuso, né? Não sabia fazer um detalhe, um básico. Então, assim, são N fatores, cara, que cansa. Imagina uma pessoa com 400 funcionários. Isso foi de 400 no caso do Thales, mas tem pessoas aí que tem muito mais empresas. Chega uma hora que, meu, você não tá mais pra essa função. Porque exige dedicação, tempo, que eu falei, eu tô cansado. Então não faz sentido essa lógica aí, mas o mesmo tá tudo aliado com a visão do empreendedor, do dono. O RH, a pessoa que vai contratar abaixo do dono, tá com a mesma visão que o empreendedor. No final das contas é isso. Ele está contratando o que o dono precisa, correto? A necessidade que o dono precisa, para o setor que o dono precisa. Se está mandando embora, é porque não está atingindo o objetivo que o dono precisa. Então, sim, é a visão do dono, sim. Mas é a mesma pessoa, certo? É um empreendedor. Então, exato. Se eu contratei alguém para trabalhar naquela cadeira e se eu demitir, eu te dei um dado. Custa 5 vezes mais demitir essa pessoa. Certo. Digamos que eu abra uma vaga agora. Se eu fizer um trabalho muito bem feito e pegar uma consultoria que vai me cobrar em média 3 salários dessa pessoa só para achar a pessoa para mim, vai demorar no mínimo 3 a 6 meses. Vamos botar 3 meses. O tempo de um funcionário entrar... Lembra do teu último emprego? Quando você entrou no teu último emprego, até você falar assim, cara, eu tô bom nisso. Demora uns 3 meses. Até você pegar, entrar ali e entender o que tá acontecendo. Eu perdi metade do meu ano. Imagina que eu começo o ano, eu vou falar da minha companhia. Certo. Eu começo o ano, eu tenho 80 milhões de reais de folha que eu pago por ano. Eu começo devendo 80 milhões de reais. Se eu não conseguir gerar lucro suficiente, pelo menos 80 milhões de reais, tem família que eu não consigo pagar. Como é que eu vou ficar? Aí eu vou consumir o meu patrimônio. E aí como é que fica a minha família, que depende de mim? As pessoas que dependem de mim. Os outros negócios que eu sou sócio que dependem do meu aporte, certo? Então eu preciso de pessoas que entram ali e performam. Você acha que eu realmente quero demitir alguém que vai me custar metade do meu ano para ela voltar a produzir? E aí eu volto para a pergunta original. O que é o lucro? O lucro, ele é nada mais do que o alfa que eu consigo extrair de uma venda. E para eu conseguir extrair lucro, eu tenho que ter eficiência. Ou seja, o número de pessoas que diretamente está trabalhando na companhia e a qualidade do trabalho dela está intimamente ligada a essa eficiência. Se eu não demito a pessoa que é ineficiente, eu vou penalizar as outras pessoas que dependem de mim. E aqui eu estou usando o meu exemplo, mas pode usar de fábricas que empregam 10 mil pessoas e ela vai penalizar as pessoas que estão trabalhando, estão chegando no horário, estão entregando. Vamos falar meu exemplo. Eu tenho 3 funcionários só. Então, se um não está produzindo, a empresa está parada. Pior ainda, entendeu? Eu tive caso agora de colaborador, né, o último que saiu, que não produzia. Infelizmente não produzia, estava fazendo o básico. É ruim. Pensa comigo, a partir do momento que o dono tem que fazer o serviço porque o outro não está conseguindo entregar ou porque não... Enfim, não está atendendo a demanda que precisa e o dono está indo lá
para finalizar, para ajeitar, para organizar, para finalizar, para achar. Meu, o dono tá trabalhando tá pagando o funcionário e tá fazendo o serviço do funcionário. Não faz sentido isso. Entendeu? Então, assim, empresa pequena mesmo é complicado. E pro dono, né? No caso eu, como empresário, tá indo fazer o serviço, é porque eu sei que se não ser feito, eu não vou receber. Não vou conseguir nem pagar o salário do cara. Né? Então, assim, é complicado. E o pessoal não entende isso. Tem muita gente que acha que, meu, não, você tá escrito na cabeça à toa, tal. Meu, vocês não sabem como que é a cabeça disso. É complicado demais. Eu falo porque, meu, já fui funcionário e eu sei, eu entendo a cabeça do funcionário. Então, às vezes o dono, todo empreendedor, a maioria dos empreendedores pelo menos, já trabalharam como funcionário já. Eles entendem qual é o cargo deles, qual é a função. E ao mesmo tempo, acredito que a gente entende exatamente que o cara não vai ser o dono. Lógico, a gente queria um semelhante para trabalhar pra gente. Só que assim, a gente tem que identificar a pessoa que vai se destacar mais, aquela pessoa que é mediana, aquela pessoa que faz só o dela e tá ótimo, e aquela pessoa que quer fazer o dela e quer fazer um pouquinho mais. E lógico que a gente vai colar nesse cara. Esse cara que vai trazer muito mais. Esse cara que vai ser. Que eu preciso melhorar o salário dele. Porque senão ele vai mostrar tudo isso e vai querer vazar. Ou vai entregar currículo para achar uma outra empresa que precise do serviço dele e pague bem melhor. Então a minha função como empreendedor hoje, que eu vejo como dono, né, como chefe, é identificar ou achar pessoas que sejam semelhantes a mim em questão de dar o máximo, de melhorar o serviço, de produzir mais, de economizar mais, né? Para que a empresa possa gerar mais e ao mesmo tempo, cara, poder remunerar esse cara melhor, sempre mais. E isso aí é uma visão que eu acho que é o normal do pessoal, sabe? Dos empreendedores. Ah, mas vão falar, porra, mas não é a realidade. Cara, não é porque tudo é caro, velho. Então, assim, tudo é caro, tudo é difícil, imposto. Todo mundo sabe que paga que cada funcionário sai 2 funcionários no final das contas, né? Pro chefe, né? Então, assim, para você poder remunerar, nem que seja um pouquinho a mais para aquele cara, tem que valer a pena. Tem que valer a pena. Então, é complicado isso aí. No resultado, em detrimento de uma pessoa que talvez não esteja chegando no horário, não esteja entregando o resultado. Mas essa pessoa que não está entregando o resultado, ela não está precisando passar por um treinamento, renovar ela? Talvez. Porra, mas aí também tem tempo, né, também, né, meu? Existe um processo, normalmente a gente chama de período de experiência. Se a pessoa passou pela experiência, né, é o treinamento que ele vai acompanhar. Passou 6 meses, acabou, não tem mais treinamento, a pessoa não se engajou naquele lugar. Não faz sentido a pessoa estar continuando ali. Não dá pra... Tem um processo, a pessoa acha que não, né? E, meu, eu penso assim, aconteceu comigo, tá? De querer dar treinamento pra pessoa, de estar explicando, e a pessoa tá achando que... E a pessoa achar que, assim, eu tô só ajudando naquele serviço. Sabe quando a pessoa não entende, meu, aprende a fazer isso aqui, é isso aqui que precisa ser feito, não anota, não marca nada... Chega num outro serviço que é a mesma coisa que foi passado lá atrás. Pô, mas aí se a gente perigoso se a gente falasse, pô, meu, eu te passei isso aqui, você não aprendeu ainda? Putz, esqueci, já aconteceu isso. Entendeu? A ponto de a pessoa não entender, cara, que não marca, não se preocupa. Cara, desde que já fui funcionário, não falei, né, muitas vezes, desde que eu me entendo por gente, quando um chefe chegava em mim, pô, Richard, isso aqui é assim que faz, tá? Vou te explicar como é que é. Meu irmão, eu anotava aquilo, cara. Porque eu tenho que aprender, eu não conheço. E com certeza, na próxima vez que acontecer aquele problema, aquele serviço, eu já vou estar craque. Não vai precisar o chefe vir aqui de novo. Pelo menos eu sempre pensei desse jeito. Tem gente que não, cara. Parece que chega num patamar ali que é o limite da pessoa de conhecimento. Ela não quer crescer mais, não quer estudar mais. Porque vai ser mais serviço. O chefe não vai pagar mais por isso. E aí não dá a oportunidade, né, de aprender a desenvolver, porque, meu, eu penso assim, todo conhecimento seu não é só para aquele serviço, é para a vida toda, cara. Então, se você aprende uma coisa nova aqui nessa empresa, você vai levar para outra empresa, você vai levar para sua empresa. Tudo que eu sou hoje, né, por ser um empresário, por mais que eu seja pequeno, é tudo resultado de conhecimentos, de serviços que eu fiz para outras empresas. Eu só tô aqui hoje, né, tentando, né, tá no mercado aí competitivo,
sendo um chefe, estando com 3 funcionários, porque eu trabalhei muito sozinho, só eu era a empresa. Eu acredito que existe muitas pessoas nessa mesma situação. Meu, que só hoje, graças a isso, aos esforços. Porque, pensa comigo, se eu fui aprendendo, eu sabia resolver tudo os problemas, hoje dentro da empresa eu sei resolver. Agora, se eu não tivesse aprendido, querendo aprender mais, resolver mais, com certeza não teria nem capacidade de uma empresa. Né? Porque assim, não existe o cara que tem empresa que acha que só vai fazer um serviço ali e é só aquilo, não vai aparecer uma dificuldade, não vai aparecer um problema, tá lascado, cara, não sobrevive. As empresas basicamente são soluções de outros problemas. E não existe só um. Existem vários, e vários problemas. E se o cara não tiver o jogo de cintura de resolver, de buscar atrás, não tem perfil de empreendedor. É complicado. Mas não. Eu acho que ela não pegou. E a empresa deveria fazer isso. Exatamente. Não necessariamente ela é obrigada. Ela deveria. Não existe isso no acordo de trabalho. O contrato de trabalho, vamos lá, para a definição do que é o trabalho. O trabalho é um contrato voluntário, certo? Então eu falo assim, cara, eu tenho um emprego para você, mano. Tô montando uma empresa lá, eu quero que você seja gerente de vendas, eu olho teu currículo e eu acho que você é um bom gerente de vendas. Digamos que você não tá entregando. No mínimo resultado. eu tenho que saber de vendas, né? Porque não adianta você colocar uma pessoa de gerente para eu tô assumindo que você sabe é muito bom. Aí você vai entrar na minha companhia e você não tá entregando resultado. No currículo você é ótimo, mas você não tá entregando resultado. Eu falo assim, meu querido, muito obrigado. Eu vou ter que te demitir, que eu preciso de alguém que entrega resultado. Então você como empresário falhar, você vai ter que fechar a sua empresa, você não vai correr atrás de um empréstimo, um sócio, alguma coisa para te ajudar. Simplesmente vai fechar a empresa porque você não se deu bem no que você fez agora. E tá quebrando. Esse é o risco. Mas não é o que os empresários fazem, né? Opa, é claro que é o que faz. Não, ele sempre vai correr atrás de ou um empréstimo ou uma ajuda de um... Selic tá 15%. O cara tá querendo argumentar, ou tá querendo, enfim, tá querendo discutir, mas assim, já perdeu um pouco de razão. Assim como a pessoa, né, fala assim como o funcionário tem dívidas, né, tem o cartão de crédito, tem os aluguéis e tal. Se você chegar à data de pagamento e você não tiver dinheiro, você vai fazer o quê? Vai pro chefe pedir um aumento, pedir um adiantamento, talvez pegar um cheque especial. Cara, a empresa nada mais é que isso. Uma escala muito mais arriscada, né? Então, assim, é que nem eu, pego prazo para mim, eu não tenho crédito. Não tenho. Eu tive uma recessão lá atrás e venho muito de, porra, faz investimento aqui e tal. Aí um boleto atrasa, eu vejo qual que é a prioridade, funcionário é sempre prioridade para mim, porque eu preciso deles para estar gerando. Atrasa um boleto de uma peça aqui, atrasa outro boleto. E assim vira bola de neve, meu, é complicado. Né? Eu mesmo não tenho crédito, eu não consigo pegar empréstimo de banco, eu não consigo pegar. O que eu conseguiria talvez seria uma agiota, né? Porque a única coisa que ele vai levar aqui vai ser o que tem aqui é a vida. Pra eles é fácil, né? Que eu nem quero mexer com isso aí. Mas, meu, é complicado, meu. E assim, o risco do empresário é muito grande, velho. A gente que faz, ninguém vai imaginar que não vai pagar. Apesar que tem um pessoal aí que, né, vai comprar moto e já fala que só não vai pagar. Mas, meu, empresário não é assim, cara. Não tem como você fazer uma dívida falando, não, deixa você herder, porque não são tantos fornecedores assim. E hoje, o seu nome da empresa, meu, se você não pagar, entra um protesto ali. Se qualquer outra empresa, por menor que seja, for pesquisar, constar lá, vai ficar com o pé atrás. Não vai fazer nada pra você no boleto, né? Então, assim, é complicado, velho. Tu falar pra você que eu mesmo tenho uma experiência de que já tirei do meu particular, no caso, né? Pra poder pagar funcionário, pagar o boleto, porque eu sei que o mínimo como empresário eu tenho que pagar certos salários. Mas, assim, agora se é um boleto da empresa, eu deixo atrasar. Se eu não tenho outra forma, deixo atrasar. E aí tem que pagar juros e tal. Pagou. Mas, é difícil. Que no final das contas, vai chegar um momento, eu acho que muitas pessoas que têm esse mesmo estilo de vida que eu, né, que tá começando também, eu tô indo para 4 anos de empresa, agora em setembro vai fazer 4 anos, e parece que tá patinando, cara. Chega numa época da vida que sim, está patinando, porque você paga funcionário, tá tentando investir, mas parece ter uma corda, aí a hora que você acha que vai melhorar um pouquinho o funcionário, você identifica o funcionário que não tá dando certo, não tá deslanchando, ou acontece algum imprevisto, perde empresa. Cara, é uma turbulência, sabe? É um nivelamento assim que altos e baixos todo santo dia.
Não é fácil, cara. Entendeu? E isso até é uma estatística, um dado da estatística do Sebrae, que, 70% dos empresários do Brasil tem uma faixa de salário, né? Que ganha por mês 2 salários mínimos, cara. Engraçado que eu me vejo, eu faço parte dessa porcentagem. Aí eu fico perguntando, o que eu tô fazendo de errado? O que dá pra fazer? Né? E, lógico, a gente tem que apostar em alguma coisa, fazer um investimento aqui, e é grana que vai. E é igual eu falei, às vezes eu tiro de casa, eu tiro o salário da gente, né? Que eu fazer 4 anos que eu não tenho salário. Ah, gente, não tem salário. Não tem salário, cara. Beleza, tal dia eu vou lá e faço uma compra aqui, outra coisa e tal. Tudo você juntando no final do mês, deixa eu falar pra você que não dá 3 mil. Tô vivendo engasgado. Mas a minha honra, como ética minha, o mínimo que eu tenho que fazer é pagar certinho meus funcionários. E isso é uma coisa que, graças a Deus, por mais apertado que eu esteja, eu consegui honrar. Sabe? Então, assim, é um sufoco, cara, que é cansativo, cara. Cansativo demais isso aí. Então, Ana, eu vou arrumar empréstimo a quanto hoje? Você vai procurar um sócio, alguém vai te ajudar. Você tá indo pelo caminho errado, Olha a visão, cara, do empregado. Alguém vai te ajudar. Não é assim, cara. Quem que vai te ajudar? Um banco? O banco só visa lucro. Né? Se ele acha que você não vai poder pagar ele nem te empresta. Entendeu? Amigos, você tem que ser amigos muito bem influentes para poder te emprestar, porque a gente diz que a gente é média das 5 pessoas que estão mais próximas, né? Meus amigos, tudo fodido, cara. Então, assim, não faz sentido a visão desse daí, entendeu? Pode ser que o Thales, sim, hoje tem amigos bilionários, entendeu? Mas, visando agora a média dos empresários que estão nessa faixa pequena, que igual eu, cara, é muito ruim, cara, é muito ruim. Tem que vender almoço, literalmente, tá? Vendendo almoço para comprar janta. É complicado expressar isso, né? Para uma pessoa que não tem a visão, né? De empreendedor, que nunca investiu, nunca tentou fazer o próprio negócio ali, nem que seja coisa pequena. Né? Eu sou uma pessoa que eu acho que nos Estados Unidos é assim, né? Mas eu sou uma pessoa que acho que deveria sim ter na escola uma aula de empreendimento. Não precisa nem ser esse nome, mas uma aula que fazia você... vou ter uma meta até o meio do ano de vender alguma coisa e criar um produto e vender isso aí até o meio do ano e fazer dinheiro em cima desse produto. Tá? Porque isso gera o quê? Calombos, né? Você vai passar por esses níveis da vida, né? Você tem uma ideia boa, brilhante, e na hora de fazer você passa uma dificuldade porque tem que fazer, às vezes para comprar uma peça aqui para fazer aquele produto, e a hora que você vai entregar, às vezes o povo não aceita. Cara, isso, para quem tem essa experiência de empresa, né? Você acaba dando muito mais valor isso pro resto da vida. Então, eu tenho certeza que é um cara que passa por essa experiência, né? Que nem hoje eu tenho 2 funcionários meus que já teve empresa. E eles entendem a dor que eu passo, entendeu? Isso faz com que, a hora que pega um copo descartável para beber água, em vez de jogar aquele copo ali, guarda ali, dura uns diazinhos a mais. Sabe que é nos pequenos custos, nos pequenos detalhezinhos, ninguém tropeça numa pedra grande, né? Você tá errando nesse momento. Eu sei, mas a gente tá entrando pro outro lado do debate. A gente tá falando que a empresa tem que ou não... Não, a gente tá falando de... Exatamente, a gente tá falando realmente mas de pessoas que... Mas vamos pro lado do empréstimo, tá? A Selic tá a 15% ao ano, tá? Hoje, se alguém for me emprestar um dinheiro, você concorda que ela quer ganhar... Em cima do que você pediu emprestado. No mínimo 15% ao ano. Exatamente. Mas não é sobre isso, porque 15% ao ano eu deixo esse é o dever da outra empresa ganhar, entendeu? O faturamento 15% ao ano eu ganho deixando o CDB do banco. Então eu sou investidor. Eu falo assim, cara, ou você me dá pelo menos 3, 4 vezes isso, ou eu nem te empresto dinheiro. Que empresa que tem isso de margem para conseguir pegar um empréstimo e valer a pena aí pagar o custo da dívida? Não tem, cara. Esse é o problema de você ter uma economia em frangalhos como a gente tem, porque sobe muito a taxa de juros e o empreendedor ele fica de mãos atadas para tomar risco. E o empreendedor, essencialmente, ele tem que tomar risco para poder crescer a companhia. E crescer a companhia, essencialmente, é crescer gente. Eu preciso contratar gente. E se eu preciso ter eficiência para ter lucro, aquelas que não são obviamente produtivas, elas precisam ser demitidas para que eu possa contratar outras pessoas. Ela precisa ser renovada no que ela está precisando fazer para ela continuar. E se eu não conseguir renovar? Você pode ter uma melhor gerente ali, se você conseguir mudar aquela pessoa porque ela tá ruim em alguma coisa. Não é obrigação, cara, do dono renovar a pessoa. Por exemplo, você fez faculdade, estudou para ser, sei lá, gestor, administrativo, né? Para fazer administração.
E aí, cara, e você fez curso, mas você não é bom naquilo, bicho. Tá, eu vou enxergar você pra entrar em outro setor, pra fazer outro, tipo, largar tudo. Cara, não faz sentido isso aí, meu. Como eu falei, dentro da empresa são vários setores, né? Não tem como pegar uma pessoa inexperiente, que nem hoje, eu tô com 3 pessoas, né? Cara, eu já tentei no começo pegar gente cru, né? Pessoas que não têm experiência ali pra poder ensinar. Eu achava na minha cabeça que, pô, eu preciso achar outro Richard, né, no mercado. Então eu vou ensinar o Richard a ser Richard. Vou ensinar uma pessoa a ser o Richard. E, cara, é trabalhoso. No mínimo, eu lembro, a primeira pessoa que eu coloquei levou 8 meses pra até eu falar, puta, já tá pegando o meu ritmo já, né? Só que no final das contas, aquela pessoa falou, Richard, pô, cara, não é isso que eu quero fazer outra coisa, quero mexer com designer, não é meu serviço, né? E, cara, eu apostei, investi tempo, investi dinheiro, paguei pra ensinar. E assim, o que eu tenho que fazer numa hora dessa? Falei, meu, vai embora, mete bronca, não vai incentivar a pessoa, né? Eu, como bom líder, tenho que incentivar a pessoa a seguir o sonho que ela quer. Mas pensa nisso. Isso eu que tava pegando uma pessoa, precisava de uma pessoa só, então tinha esse tempo para treinar, precisava treinar para ser. Mas chega no momento do patamar da empresa que, meu, você não tem mais esse tempo. Você precisa de pessoas já que tenham no mínimo, o base de conhecimento. E que em 3 meses entenda toda a logística da empresa, a necessidade da empresa e ande com as próprias pernas. Porque senão entra em que o Thales falou, meu, é perca de dinheiro. É perca no começo, perca no processo, né, que você paga pra pessoa aprender, não vai te produzir tanto lucro, vai tentar manter, e depois você precisa que esse funcionário gere mais lucro, né? E pensa, não tem como, vamos tentar em outro setor. Como eu falei, não é um grupo de escola, cara. Você não tá aqui, não deu certo com o amiguinho, vamos tentar outro. E se eu não conseguir? Às vezes é o próprio superior dela que tá em cima, que você ela não tá suportando, As pessoas geralmente não abandonam a companhia, abandonam seus líderes, você tá certo. Agora, e se eu não conseguir? E se o meu orçamento de treinamento for muito baixo? O Brasil tem 22 milhões de CNPJs. Você voltou a pensar para você, o seu lado de empresário, não pro outro lado do CLT. Mas é óbvio que eu tenho que olhar pro meu lado da companhia. E o CLT tem que olhar pro lado dele. Mas aí quem vai empregá-los? Ele vai olhar e quem vai empregá-los, certo? Tá entendendo? E aí que é o problema? Falou tudo, cara. Se eu não olhar para a empresa, né? Se a gente como empresa, como dono, não olhar para a empresa, ficar sempre dando tapinha nas costas do funcionário, e aí? Entendeu? A gente tem que olhar para a empresa, sim, como principal e olhar para o funcionário, pô. Pô, olhar para o funcionário, o que eu falo é o quê? Você tá num ambiente legal de trabalho, né? Se as pessoas que ele tem contato aqui tá se dando bem, né? Não tá tendo problemas. Se o mínimo, né, de um descanso, alguma coisa, é esse tipo de benefício. Tem um limite, não dá para pular muito isso aí. Né? Eu concordo com essa opinião dele aí, que ele falou que tem que olhar, mas meu, a empresa tem que ver. Que se dependendo de uma decisão errada, você pode fechar a empresa. Se eu não conseguir pagar o salário do resto da turma, o que eles vão fazer? Eles vão embora, você concorda comigo? Vão me processar e vão embora. Então não é muito melhor que todo mundo. Mas muitas das vezes, eu posso responder por mim, que eu já trabalhei numa empresa, ela já até fechou, ela faliu. Tá bom. Que a gente ficou trabalhando com pagamento atrasado, VR caindo por dia. Então tinha gente que não ia. Era 1.001 funcionário, era dividido as pessoas. Então, tipo assim, não ia os 1.001 funcionários trabalhar naquela época, que era 2 prédios, um do lado do outro. Então, tipo assim, não vou porque eu não tenho dinheiro de transporte, não vou porque a empresa não pagou VR, não vou porque meu salário não caiu. Mas aí os demais continuam isso. Mas aí vamos lá, você tá no teu direito, a empresa não tá cumprindo um acordo de trabalho. Mas muita gente deu a mão para continuar, manter o trabalho e ajudar a empresa. Mas a empresa não tá preocupada se o funcionário tá indo ou não, ela tá querendo saber se ela vai resolver o problema dela. O empresário quer saber do problema dele. Já não concordo com esse cara aí já. Ele tem muito pensamento de que, a empresa tem que cuidar do funcionário. Tem que pegar na mãozinha assim, sabe? E vem aqui, vamos conversar e tal. E, igual eu falei, faliu. Viu o que ele falou? Só isso que lembra, faliu. Por quê? É isso que sobra quando a empresa pensa só, quer pensar só no funcionário. Tem que pensar assim na empresa, pô. Né? Se não tá dando certo, até o ponto de demitir o funcionário pra dar uma recuada, né? Pra não fechar. Igual eu falei, nenhuma empresa, cara, quer fechar. É ruim conseguir cliente, cara. É ruim você fechar contrato. É ruim você não entregar um produto, meu. Então, assim, quando você consegue ter esses benefícios, qualquer outra empresa que consegue atingir um mercado, atingir um potencial cliente, atingir o objetivo de fechar aquele lead, aquele cliente, você não quer perder ele. Então, você vai manter e tal. É a mesma coisa.
Então você não quer fechar, pô, você tá buscando sempre melhorar, sempre trazer para conseguir um objetivo que às vezes demora 1, 2, 3, 4, 5 meses, né? E então assim, é complicado. Não dá para ficar só vendo esse lado de barbaria de que o funcionário tá dando errado hoje, tem que dar uma colher de chá para ele amanhã. Até quando? Qual que é o limite disso? Parece que o cara não se toca, que tem um limite para tudo isso aí. Dele de hoje. Olha, cara, ele tá. Eu conheço vários empreendedores e eu hoje tenho 55 mil empreendedores como clientes. Eu vou te dizer, se tem algo que deixa um empreendedor em frangalhos, é ele ter que fechar a empresa. Ninguém fecha a empresa feliz. Exatamente. Essa O é empresário nunca quer perder a empresa dele. Como o CLT também não quer perder o emprego dele. Não, mas veja bem, se o empresário falhar, ele simplesmente acabou a vida dele. Se a empresa falhar, o CLT arruma outro emprego, certo? Ótimo. Ótima observação aí do Thales, né? Realmente, resumiu bem. Pô, se o empresário, como empresário, falhar, né? Falar assim, eu tenho que fechar amanhã a porta que não deu certo nada. Richard, vai caçar um emprego de CLT, né? Seria, acho que a resposta óbvia. Vai trabalhar, você não vai se redimir, querer. Cara, é uma vida de esforço, cara. A gente acorda já pensando nisso. A gente almoça pensando, às vezes nem almoça, come, já continua. A gente chega em casa tarde, né? É uma dedicação que, assim, não tentando achar uma comparação, mas é um filho, né? Que quem tem filho vai entender. A partir do momento que ele abre os olhos, que ele sai tá chorando lá, você vai cuidar dele até né? Ele, a mulher, a esposa, o esposo. Então é um filho, basicamente, uma empresa. Por que todo dono é essa pegada? Porque, é uma dedicação tão grande, tão sofrida, que, assim, tudo bem, recolocar no mercado de trabalho e tal, mas é uma derrota muito grande. Agora, quando você é dispensado, você vai ficar chateado? Vai, fica chateado e tal, mas bora pra outra. Às vezes você acha um emprego melhor até, né? E empresário? Não é assim. Certo? Então é fácil mover para outro emprego. No caso do empreendedor, ele fica com a dívida pro resto da vida. Ele não quer falhar. Mas a dívida que ele vai negociar para quitar. Ele vai quitar aquela dívida. Obrigado, irmão. Valeu. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Sua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto. Você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Uhum. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Uhum. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Uhum. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com... Eu não sei em outras regiões, né? E aí eles estão em São Paulo, então acredito que lá o número de pessoas, de desempregados, empregados, deve ter uma rotatividade muito alta. Mas, cara, quando você se prepara para uma função, né? Eu quero ser vou usar o meu caso novamente, que esse é o intuito, né? Eu passar a minha visão de vida, né? E sendo hoje um pequeno empresário. Mas todos os serviços que eu fiz, eu entendia que, precisa ser voltado para onde eu quero, né? Como até hoje eu recebo uns currículos que eu falo, né? É feio, né? Eu sempre tive esse cuidado, eu sempre entendi que, se eu quero um cargo de TI naquela empresa, então assim, eu não tenho experiência de TI, então eu não vou colocar. Eu prefiro não colocar. Né, já aconteceu de eu já trabalhei em supermercado, já fui pizzaiolo, já fui barman, já fui garçom. Só que eu precisava de uma empresa que estava ofertando um cargo de técnico de informática na época. Não fazia sentido eu falar que eu já trabalhei todos esses serviços. Quando a empresa vai caçar, isso para mim é uma coisa óbvia. Né? Mas quando um técnico, né, um funcionário num determinado setor, ele quer no mínimo uma pessoa que tenha conhecimentos naquele setor. Então eu lembro lá, a técnica de informática para fazer a instalação de internet, por exemplo, né? Eu queria uma vaga, precisava e tal. Cara, eu refiz todo o meu currículo. Sei lá o quê, já fui dono da minha empresa. Sempre formatei,
computador pros amigos, né? Fazer aquelas coisas casual que todo mundo, que muita gente faz, né? Quem mexe com informática vai entender. Que é um amigo aqui, que indica para outro aqui e tal, aquela coisinha que assim, era um serviço há uma semana, eu ia lá. Né? Então botava, eu sou dono da empresa lá, GM Informática tal, cuido de. Aí, sabe que aquela. Se focar, eu cuidava de informática, computadores, tal, atualizar a formatação, já era. Não era o setor de tech que eles estão precisando, mas dentro do nicho que eles estavam querendo. E aí embaixo eu colocava lá, também trabalhei em outras empresas, como supermercado, tal, e outros mais. E isso, pra mim, era uma forma de falar, poxa, isso aqui, ó, por que é interessante vocês me contratar? Porque eu já tenho uma experiência voltada para isso. Estou mais fácil, estou mais apto a dominar o que vocês precisam. Então, eu sempre pensei desse jeito. Né? Hoje, como empreendedor, eu já soltei algumas vagas para técnico de laboratório, para técnico de campo e tal. E chegam uns currículos que, assim... O cara, às vezes, tem um trampo da vida dele que ele fez lá que é realmente do assunto, né? Nem é o que eu preciso mais estar dentro do formato, que seria formatação e tal. E bota lá que já foi cobrador de telemarketing, que já foi borracheiro. Meu, eu falei, mano, botei uma vaga, né? Que eu preciso de um cara que tenha conhecimento de informática, que para atender uma vaga, por exemplo, de técnico de informática de campo... Você entendeu que não faz sentido para o empresário? É por isso que, às vezes, se você é uma pessoa que, manda currículo, às vezes tem pouco retorno, começa a validar seu currículo. O currículo nada mais é que uma carta que você direciona para uma empresa, para uma pessoa. A carta é para a pessoa. O currículo é para uma empresa. É a mesma coisa. Então, escreva esse currículo para aquela empresa. Hoje, o problema do brasileiro é o quê? É um currículo, vai lá no poupa-tempo da vida... Vai lá, faz um currículo básico, coloca tudo que ele fez na vida, desde a época de engraxate de sapato, sabe? Coisas que, assim, não é interessante para aquela empresa e generaliza isso para todo mundo. Não pode ser. Então, assim, tem que ter esse cuidado, né? É uma coisa que eu já aprendi. Existe até curso para isso, cara. Como que você vai moldar o seu currículo? E eu sempre soube disso, né? Direcionar, foco naquilo lá. O tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo, você quer que vale a pena. Se eu chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o quê nesse momento? Então, essa que é a questão. Aí ele vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente, o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia, eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Pronto. Cara, isso é interessante. Ele falou de um jeito aí que identifico com ele. Eu é que é uma empresa de 400 pessoas. Eu tenho 3. E realmente eu sigo a mesma linha de raciocínio dele. Quando chega um currículo para mim, eu quero olhar a experiência, que eu acabei de falar. Eu nem perguntei de faculdade, eu olhei as experiências. Porque hoje ficou meio banal, sabe? Todo mundo tem faculdade, é fácil fazer uma faculdade, né? E assim, a faculdade não garante que você vai conhecer. No meu caso, da parte da área de informática, tem muitos macetes que às vezes, é só quem tá no dia a dia. Então, ou seja, é interessante ter uma experiência já comprovada para o meu setor. Às vezes eu fui pegar um cara que nem se formou, nem tem nada, mas tem uma experiência, para mim é muito mais. Tá mais perto do que eu preciso ou tá mais fácil de educar para a necessidade que eu preciso. Entendeu? Isso já foi lá atrás, antigamente. Antigamente, sim. A faculdade era de pouco acesso. Então, lógico, as empresas valorizavam isso aí, porque o cara já foi treinado, né? A ideia era o quê? O cara já fez faculdade, ficou 4 anos estudando, então já tem o conhecimento. Eu vou perder 3, 6 meses para poder ensinar ele, vai pegar rapidinho. Só que isso começou a crescer tanto, todo mundo de faculdade e tal, que a gente vê muito caso aí de gente que tem formado, tem PhD, não sei do que,
e às vezes não trabalha nem na área que ele mexe, cara. Que ele queria, né? Que ele se formou. E já aconteceu também de gente que eu já vi aqui que se formou tal e descobriu que não era aquilo que queria mexer também. Então, assim, eu também uso esse mesmo raciocínio que o Thales Gomes aí faz, né? Que é olhar todo o histórico da pessoa de experiência. Isso vale muito pra gente aí que tá precisando de alguém já pra continuar o negócio, né? Pra tocar e somar muito na empresa. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não estou nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia, e ir crescendo. Eu vou dar um